Olá, boa noite, 6h01. Hoje é quarta-feira, 25 de setembro de 2024. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. Primeira desembargadora escolhida em lista exclusivamente feminina toma posse no TJMG. Corte Mineira vai sediar o 3º Encontro Nacional de Bibliotecas do Judiciário. Primeiro mutirão de conversão de união estável em casamento é realizado até amanhã em Belo Horizonte. STF permite que testemunhas de Jeová recusem transfusão de sangue em tratamentos médicos. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. Primeira desembargadora escolhida em lista exclusivamente feminina toma posse no TJMG. Quem tem os detalhes é Cristina Mara. A juíza Ivone Campos Guilarducci Cerqueira tomou posse como desembargadora do TJMG em cerimônia no gabinete da presidência da Corte Mineira. Em um processo histórico, a magistrada foi escolhida para o provimento de uma vaga de desembargadora pela primeira vez a partir de uma lista exclusivamente de candidatas. O anúncio foi feito em sessão do órgão especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no dia 18 de setembro. A desembargadora Ivone Campos Guilarducci ressaltou que o sentimento é de gratidão e de respeito a todos os magistrados e magistradas. Nos últimos 18 anos, a desembargadora atuou na comarca de Juiz de Fora. Acumula 30 anos de dedicação à magistratura, carreira iniciada em 1994 como juíza na comarca de Extrema. Em seguida, foi juíza nas comarcas de Frutal, Ubá, Guarani, Mar de Espanha e Juiz de Fora, onde era titular da Vara de Sucessões, Empresarial e de Registros Públicos. Há 2 anos e meio, vinha atuando como juíza convocada na segunda instância. A cerimônia de posse foi conduzida pelo presidente do tribunal, desembargador Luiz Carlos Corrêa Júnior, que reforçou o compromisso do TJMG em contribuir para que mais mulheres possam ingressar na segunda instância, a partir da iniciativa da Agenda 2030, lançada pela ONU Mulher, cujo slogan é "Por um planeta 50 por 50 em 2030. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Cristina Mara. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai sediar o 3º Encontro Nacional de Bibliotecas do Judiciário em março de 2026. Além disso, o TJMG será o organizador da primeira edição virtual do encontro, que vai acontecer em março de 2025, contando com palestras de bibliotecários e operadores do direito sobre temas relacionados à prática da biblioteconomia jurídica. As definições foram anunciadas em reunião online entre integrantes do Comitê Gestor do Encontro Nacional. A candidatura do TJMG foi definida previamente pelo superintendente adjunto da EGF Escola Judicial, desembargador Edésio Fernandes, desembargador Maurício Pinto Ferreira. O plano de ação e de intenções do Tribunal Mineiro foi apresentado pelo diretor executivo de gestão da informação documental do TJMG, Tiago Doro. Segundo ele, a edição sediada pelo TJMG vai abordar temas como as evoluções dos serviços de biblioteca jurídica e pesquisa jurídica, a inteligência artificial generativa no serviço de biblioteca e como fonte de informação, a Agenda 2030 da ONU e a contribuição das bibliotecas jurídicas. Homologação de acordo trabalhista não prova tempo de serviço. STJ decidiu que a sentença precisa ser acompanhada de provas adicionais para ser considerada válida em processos previdenciários. Priscila Mendes tem as informações. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a sentença trabalhista que apenas homologa acordo entre as partes não é por si só suficiente para comprovar tempo
tempo de serviço em processos previdenciários. A tese aprovada declara ser necessário que ela seja acompanhada de documentos que comprovem o trabalho realizado durante o período que deseja reconhecer. Segundo o relator do tema, ministro Benedito Gonçalves, a jurisprudência consolidada do STJ entende que a sentença trabalhista homologatória de acordo só pode ser considerada como início de prova material se estiver fundada em outros elementos que comprovem o trabalho exercido e os períodos alegados pelo trabalhador, de forma a demonstrar o tempo de serviço. Diante desse contexto e a partir da interpretação sistemática da legislação sobre o tema, o relator chegou à conclusão de que o início da prova é aquele feito por meio de documentos contemporâneos ao período do serviço a ser contabilizado que comprovem o exercício da atividade laboral. Com a fixação da tese, poderão voltar a tramitar todos os processos que estavam suspensos à espera do julgamento do repetitivo. O precedente qualificado deverá ser observado pelos tribunais de todo o país na análise de casos semelhantes. Da agência Rádio Web, Priscila Mendes. A seguir no próximo bloco. Primeiro mutirão de conversão de união estável em casamento é realizado até amanhã em Belo Horizonte. E ainda, STF permite que testemunhas de Jeová recusem transfusão de sangue em tratamentos médicos. São 6h08. Nós voltamos com essas e outras informações em instantes. Aguarde. Primeiro mutirão de conversão de união estável em casamento é realizado até amanhã em Belo Horizonte. Quem tem as informações é o repórter Fabrício Veloso. O mutirão reúne quase 60 casais no Centro de Conciliação e Mediação da Defensoria Pública de Minas Gerais. A ação é voltada para pessoas que já vivem em união estável e desejam transformar a relação em casamento, mas não têm condições de arcar com as taxas de cartório. O mutirão já acontece em cidades do interior e é realizado pela primeira vez na capital mineira. Trata-se de uma parceria entre a Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais por meio do Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Para ser convertida em casamento, a união estável precisa ser pública, duradoura, contínua e com o propósito de constituir família. O objetivo é dar mais segurança jurídica a esses modelos de relacionamento. Na Defensoria, os casais são ouvidos juntamente com 2 testemunhas. Após comprovado o vínculo de união estável, a documentação é encaminhada para homologação de sentença pelo TJMG. A partir daí, a certidão será emitida pelo cartório de registro civil competente. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Fabrício Veloso. STF permite que testemunhas de Jeová recusem transfusão de sangue em tratamentos médicos. Plenário também decidiu que cabe ao poder público custear alternativas à transfusão quando houver motivação religiosa. Quem tem os detalhes é a repórter Isabela Melano. O Supremo Tribunal Federal decidiu, nesta quarta-feira, reconhecer que pacientes que são testemunhas de Jeová podem, por convicção religiosa, recusar tratamentos médicos com uso de transfusão de sangue. Esses pacientes também podem exigir do poder público o custeio de procedimentos específicos sem o uso da transfusão, desde que o procedimento exista no Sistema Único de Saúde ou que a opção não gere custos desproporcionais ao poder público. A recusa do tratamento, contudo, como especificado no voto do ministro Alexandre de Moraes, não pode ser feita, por exemplo, no caso dos pais para os filhos menores de idade. O Estado não pode ser subserviente, mas o Estado não pode impor a sua vontade contra os dogmas religiosos de determinada pessoa. E aí, presidente, nesse caso, me parece que não há dúvidas, fazendo de forma bem resumida, não há dúvidas de que o Estado não poderia impor às pessoas que professam a crença de testemunha de Jeová, impor uma transfusão de sangue, desde que, obviamente, a pessoa seja capaz, maior e capaz.
Em nota divulgada após a decisão, a Associação Testemunhas de Jeová Brasil celebrou o posicionamento do STF e disse que a decisão fornece segurança jurídica aos pacientes, às administrações hospitalares e aos médicos comprometidos em promover o melhor tratamento de saúde, sempre respeitando a vontade do paciente. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Isabela Melano. Tribunais têm prazo até a próxima segunda-feira, dia 30 de setembro, para informar sobre equipes multidisciplinares. A repórter Priscila Mendes está de volta. O Fórum Nacional da Infância e da Juventude prorrogou para até segunda-feira, dia 30 de setembro, o prazo para o preenchimento dos formulários da pesquisa sobre equipes multidisciplinares no Judiciário. A partir da pesquisa, o Conselho Nacional de Justiça vai elaborar diagnóstico das equipes multidisciplinares dos tribunais brasileiros disponíveis para atuação em processos judiciais que envolvam crianças e adolescentes. A pesquisa sobre as equipes multidisciplinares que atuam na Justiça brasileira está sendo elaborada pelo Departamento de Pesquisa Judiciária e busca levantar não apenas os números de pessoas que integram as equipes, mas também questões mais específicas, como o vínculo trabalhista desses funcionários. O objetivo é subsidiar a revisão da regulamentação desses serviços e aprimorar os atendimentos especializados nas unidades judiciárias. O material enviado às cortes para o estudo é composto por 2 formulários. Um endereçado ao titular ou responsável pela unidade judiciária, que possui serviços de equipes multidisciplinares, e o outro a ser preenchido pelos integrantes das equipes. A partir do recebimento dos dados, será possível, por exemplo, encontrar o número mínimo de pessoas em equipes técnicas para que os tribunais consigam fazer uma boa prestação jurisdicional na área da infância e juventude. Da Agência Rádio Web, Priscila Mendes. 6h15, o TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube, na íntegra, e com imagem direto aqui do nosso estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse tjmg.jus.br e também lá você vai encontrar links da TV TJ Minas e da Rádio TJ Minas. E claro, continue acompanhando a nossa programação. Uma excelente noite para você, a gente se encontra amanhã. Tchau!